Sabe aquelas grandes decisões da vida? Desde escolher uma carreira até decidir um grande projeto, elas são moldadas por forças psicológicas que, muitas vezes, a gente nem percebe. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar nos segredos por trás da intuição dos especialistas e nos riscos que todo mundo corre no dia a dia. E para começar, uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento. Sabe aquele palpite, aquele sexto sentido? Quando é que dá para confiar nele e quando, na verdade, ele pode estar nos enganando? Para explorar essa questão, a gente vai olhar para uma parceria, digamos, bem inusitada. De um lado, Daniel Kahneman, um psicólogo famoso por ser bem cético sobre o julgamento humano. Do outro, Gary Klein, um pesquisador que estuda justamente o contrário, como especialistas tipo bombeiros usam a intuição para tomar decisões incríveis sob pressão. Eles se juntaram como adversários colaborativos para tentar chegar a uma resposta. Ok, então, nossa primeira parada, vamos tentar desvendar o que separa a intuição de um especialista de verdade de uma perigosa ilusão de que se sabe o que está fazendo. E aqui está o pulo do gato. Depois de muito debate, Kahneman e Klein concordaram que a intuição de um especialista só é confiável sob duas condições bem específicas. Primeiro, o ambiente tem que ser regular e previsível. Pensa num tabuleiro de xadrez. As regras são sempre as mesmas. Segundo, a pessoa precisa ter tido muita, mas muita prática, com um retorno claro, um feedback sobre o que deu certo e o que deu errado. É por isso que um bombeiro que vê padrões se repetindo em incêndios consegue desenvolver uma intuição afiada. Já um analista político tentando prever o futuro, ele opera num ambiente caótico, de validade praticamente zero. Certo, já falamos da intuição dos outros, mas e a nossa? Vamos focar agora num ponto cego que afeta todo mundo, até os maiores especialistas. E uma história pessoal do próprio Kahneman ilustra isso de um jeito perfeito. Pensa só na cena. Anos 70, uma equipe de acadêmicos super qualificados, todos muito otimistas com um novo projeto de currículo escolar. Eles tinham um plano, já tinham até escrito alguns capítulos, e o sentimento geral era de que o trabalho estava fluindo, que era uma beleza. E aí, no meio desse otimismo todo, o Kahneman perguntou para o time: pessoal, na opinião de vocês, quanto tempo a gente leva para terminar isso? A resposta veio rápido, todo mundo confiante. Uns 2 anos mais ou menos. Essa é a chamada visão de dentro, que é baseada só na experiência e no otimismo do próprio grupo. Só que aí, o Kahneman teve um estalo. Ele virou para o especialista em currículos do time e fez outra pergunta sobre outras equipes que fizeram projetos parecidos. E a resposta foi um choque. A experiência de outros grupos mostrava que um projeto como aquele levaria, na verdade, de 7 a 10 anos. E o pior, 40% dessas equipes nem chegaram a terminar o trabalho. Essa é a visão de fora, a dura e fria realidade estatística. O que aconteceu ali é um exemplo clássico da falácia do planejamento. Mesmo com os números na cara, mostrando a realidade, a equipe ignorou a visão de fora e seguiu em frente com o plano original. O resultado? O projeto levou 8 anos para ficar pronto. E o material nunca foi usado. A experiência direta deles simplesmente atropelou a lógica estatística. E olha, essa história não é só um caso isolado não. Ela revela uma tendência humana muito forte. Um viés otimista que, ao mesmo tempo que nos empurra para frente, também nos deixa meio cegos para a realidade. Dá uma olhada nesses números sobre pequenos negócios nos Estados Unidos. As chances de uma empresa sobreviver por 5 anos são de apenas 35%. É duro. Mas o mais incrível é que quando se pergunta aos empreendedores, 81% deles avaliam as próprias chances de sucesso em 7 de 10 ou até mais. E pasmem, quase 1/3 diz que a chance de fracasso é zero. Esse otimismo todo é alimentado pela negligência com a competição. A gente foca tanto nos nossos planos e qualidades que esquece que tem um monte de gente fazendo a mesmíssima coisa. Como disse um presidente dos estúdios Disney ao lançar um filme, ninguém parar para pensar que os outros estúdios também estão lançando seus melhores filmes na mesma época. A competição simplesmente não entra na conta. E o resultado é um monte de filmes bons disputando o mesmo público. Esse viés otimista é, de certa forma, o motor do capitalismo. Ele impulsiona a inovação, mas também causa falhas bem caras. E esse tipo de ponto cego não aparece só no planejamento. Agora a gente vai ver como uma falha bem básica na teoria econômica tradicional passou batida por séculos. A teoria clássica lá de Daniel Bernoulli diria que o Anthony e a Beth deveriam fazer a mesma escolha. Afinal, os resultados finais em dinheiro são idênticos. Mas isso ignora completamente o ponto de partida de cada um. Para o Anthony, que tem 1 milhão, a opção segura de 2 milhões é um ganho incrível. Já para a Beth, que começa com 4 milhões, essa mesma opção de 2 milhões garantidos representa uma perda horrível de metade da sua fortuna. Então a falha aqui é gritante.
As escolhas não são baseadas em quanto dinheiro se tem no final, mas sim nos ganhos e perdas a partir de um ponto de referência. O fato de uma ideia tão obviamente falha ter durado tanto tempo é um caso do que Kahneman chama de cegueira induzida pela teoria, quando a gente se apega tanto ao modelo que fica impossível ver os defeitos dele, mesmo que estejam bem na nossa frente. Ok, então se o modelo antigo estava furado, qual é a alternativa? Bom, vamos avançar para ver como Kahneman e seu parceiro Amos Tversky viraram esse jogo e revolucionaram nosso entendimento sobre a decisão. Eles desenvolveram a teoria da perspectiva. A grande sacada é que, em vez de descrever como pessoas perfeitamente racionais deveriam decidir, ela descreve como nós, seres humanos de carne e osso, realmente decidimos. O foco muda da riqueza final para as mudanças, ou seja, os ganhos e perdas a partir de um ponto inicial. E a alma da teoria da perspectiva está toda contida neste famoso gráfico em forma de S. Ele é tipo um mapa de como a gente sente psicologicamente os ganhos e as perdas, e captura 3 verdades fundamentais sobre as nossas decisões. Vamos quebrar isso em 3 pilares. Primeiro, ponto de referência. Tudo é medido como ganho ou perda, dependendo de onde se está começando. Simples. Segundo, sensibilidade decrescente. A diferença entre ganhar 100 e 200 reais parece muito maior do que a diferença entre ganhar 900 e 1.000, certo? É isso. E terceiro, e esse é o mais importante de todos, aversão à perda. A curva é mais inclinada para as perdas, o que significa uma coisa: a dor de perder dói muito mais do que a alegria de ganhar a mesma coisa nos dá prazer. Para sentir isso na pele, pensa rápido nessa aposta aqui. Cara ou coroa? Se der cara, se ganha 150. Se der coroa, se perde 100. Matematicamente, a aposta é boa. Mas e aí, vale a pena o risco? A grande maioria das pessoas trava ou recusa. Por quê? Porque a dor potencial de perder 100 é psicologicamente muito mais forte do que a alegria de talvez ganhar 150. Para a aposta ficar atraente, o ganho geralmente precisa ser pelo menos o dobro da perda. Isso, na prática, é a aversão à perda em ação. Beleza? A gente já viu os vieses que nos pegam, do otimismo exagerado até o medo de perder. A pergunta que fica é: como a gente luta contra isso? Para fechar, vamos ver uma ferramenta prática super poderosa que foi desenvolvida, olha que irônico, pelo Gary Klein, o adversário do Kahneman lá do começo da nossa história. O nome da ferramenta é pré-morte. E o processo é genial de tão simples. Antes de bater o martelo numa decisão, a equipe se junta e o líder diz: imaginem o seguinte, passou um ano, a gente implementou o plano e foi um desastre total. A partir daí, cada um escreve, individualmente, a história desse fracasso. O que isso faz? Legitima a dúvida, quebra o pensamento de manada e faz com que todo mundo possa apontar os riscos sem medo de ser o estraga-prazeres. É um jeito de injetar uma dose de realismo e de visão de fora num processo que normalmente seria dominado pelo otimismo. E para fechar, fica essa provocação. Antes de começar aquele projeto importante, que tal parar um minuto e se perguntar: se tudo der catastroficamente errado, qual vai ser a história desse fracasso? Pensar nisso talvez seja o passo mais importante para, no fim das contas, garantir que a história seja de sucesso.